O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ouçamos, portanto, neste instante, a sua palavra pregada aos nossos corações. Retomaremos hoje as exposições que temos feito no livro de Gênesis. Abramos então a palavra de Deus no capítulo 15 do livro de Gênesis, para expormos a segunda parte desse texto, que vai do versículo 7 até o versículo de número 21. Gênesis 15, versículos 7 até o versículo 21. Assim diz o Senhor. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. E depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, a tua palavra foi lida e teu povo reunido em teu nome, Senhor, aguarda para ouvir a tua voz, a falar conosco, Senhor, a aplicar a tua verdade revelada a nós, para que possamos viver de modo santo e agradável a ti. E não apenas isso, Senhor, mas também para acharmos o consolo e a alegria que necessitamos em Ti, nas Tuas palavras, para perseverarmos, Senhor, em meio a esse mundo de trevas que habitamos, para sermos luz e refletirmos a Tua luz, dissipando as trevas, para o louvor da Tua glória. Nos abençoa com a Tua palavra, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, a humanidade, como portadora da imagem divina, foi criada para manter uma comunhão permanente com o seu Criador. Mas como é possível um relacionamento
entre o Criador, que é um Deus infinito e todo-poderoso, e se manter de pé com uma criatura finita, cujos dias têm origem e o término também. A maioria das religiões tem enfrentado grandes dificuldades para resolver esse que podemos chamar de um grande dilema. E de um modo geral, se nós observarmos, a grosso modo, ou elas puxam Deus panteísticamente para baixo, comparando a tudo que foi criado, ou deisticamente o elevam a uma condição infinitamente acima de todas as coisas. Logo, meus queridos, essa questão do relacionamento entre criatura e Criador só pode ser resolvido quando a religião toma a forma de um pacto, de uma aliança. Como declarou o erudito Hermann Bavinck, a aliança é a essência da religião verdadeira. E sobre esse tema, meus irmãos, a Bíblia frequentemente descreve o nosso relacionamento com Deus, ou seja, do Deus Criador com as suas criaturas, tanto suas promessas para nós, quanto nossos deveres para com Ele, numa linguagem aliancista ou pactual. Principalmente num termo que se repete por várias vezes no Antigo Testamento: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Percebam que essa afirmação é um pulsar do pacto nas Escrituras, entre o começo e o fim da revelação bíblica, o constante encorajamento do homem ou da mulher que precisa de Deus encontra-se neste mesmo centro pactual. Deus comprometeu-se de tal maneira que Ele pode ser o seu Deus e você pode fazer parte do seu povo para sempre. Sendo assim, irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra exatamente essa realidade e faz isso de tal forma que nos revela o próprio Deus, propositor dessa aliança, como sendo efetivamente não apenas aquele que a estabelece, mas aquele que também se torna o seu fiador. Vejam, Deus oferece seu próprio ser, oferece quem Ele é, sua própria pessoa como garantia de tudo aquilo que diz e de tudo aquilo que promete. Deus vai até seu servo Abrão, no momento de grande aflição e receio para ele, e lhe revela a razão pela qual ele deve descansar, a razão pela qual ele deve ter paz em seu coração e no que estavam firmadas todas as promessas que ele lhes havia feito, o pacto. Mas para entendermos isso, precisamos retornar ao texto, que diz aí nos primeiros 2 versículos que lemos, 7 e 8. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Meus irmãos, dentro da história redentora de Gênesis, permanecemos ainda no mesmo cenário do sermão anterior. Talvez você não esteja lembrado, mas então, que cenário seria esse? Ora, Abrão havia retornado da campanha de resgate de seu sobrinho, que culminou com o encontro desse patriarca com os reis de Sodoma, o rei Bera, e o rei de Salém, Melquisedeque, no vale de Savé, ou Vale dos Reis. Abrão, depois disso, se encontra em sua barraca, muito provavelmente, pensativo e temeroso por algum tipo de represália por parte das nações cujos reis haviam sido mortos e despojados por ele, e também por ainda não ter nenhum filho ou descendente, um herdeiro de sua linhagem,
quando então Deus vem a ele através de uma visão e o consola. E Deus não faz apenas isso, ele também renova a sua esperança, concedendo-lhe intrepidez através de sua palavra. Sendo assim, no versículo 6, a Escritura nos diz que Abraão crê em tudo que o Senhor lhe diz, e isso lhe é imputado para a justiça. Dessa forma, irmãos, desfeito o temor quanto aos inimigos e a um herdeiro de sua linhagem, Deus agora passa então a dissipar o temor do coração de Abraão quanto àquilo que dizia respeito à promessa da terra. Observem aí no início que a conjunção mais utilizada no início do versículo 7 mostra essa asseveração de Deus quanto à promessa da terra, ligando esta como sendo também um dos temores no coração de Abraão enquanto em sua barraca, na sessão anterior. Chama a atenção nossa aqui, irmãos, para a forma do discurso que é utilizado aqui por Moisés, porque essa é uma das 4 únicas passagens de Gênesis em que Deus se refere a si mesmo como Yahvé, o Senhor. Aqui, o uso desse nome serve então para ajudar e reforçar a analogia entre o chamado de Deus a Abraão com o de Israel. Lembrem-se que o público-alvo para quem Moisés está escrevendo essas palavras aqui é aquele povo que passou aproximadamente 430 anos escravizados no Egito. Eles são libertados por Deus e são conduzidos de volta a Canaã. E nesse período, Moisés escreve a Torá e escreve para esse povo. Então, é de se esperar que essas analogias estejam sendo feitas aqui. E como assim essas analogias? Como nós podemos observar isso? Ora, veja aí a congruência que há entre os termos utilizados aqui em Gênesis 15 e versículo 7 e os mesmos termos que são utilizados, por exemplo, por Moisés lá em Êxodo capítulo 20 e versículo de número 2. Aqui Deus diz: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, que te tirei de Ur dos Caldeus. Veja bem, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, olha como Deus diz a Moisés ali: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O mesmo Deus que tira Abraão de Ur dos Caldeus era o mesmo Deus que estava tirando Israel do Egito. O mesmo Deus que havia prometido a Abrão a terra que lhe havia mostrado, estava dando agora à sua descendência esta mesma terra como posse, como declara em seguida: para dar-te a ti esta terra para herdá-la. No entanto, meus irmãos, Abraão pede ao Senhor uma confirmação. Abraão pede ao Senhor um sinal exterior de todas estas coisas. No versículo 8, quando ele diz aí, vejam aí: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso compreendermos que aqui, essas palavras de Abraão não se tratam de uma atitude de incredulidade ou de desconfiança acerca da palavra de Deus ou do poder de Deus e muito menos das promessas de Deus, como por exemplo fez Zacarias. Eu não sei se os irmãos lembram do texto de Lucas capítulo 1, Zacarias, que vai ser o pai de João Batista, quando recebe a notícia que seria pai, ele duvida. Há pouco eu falava que Deus sonda os nossos corações. Ele não apenas lê os nossos pensamentos, ele conhece as nossas intenções. Se você olhar o texto antes da resposta do anjo, antes da maldição que sobrevém sobre Zacarias, você pensa que Zacarias está tendo uma atitude assim: mas eu vou ser pai? De surpresa. Mas não é de surpresa. É de incredulidade. Entendem, irmãos?
Deus conhece as nossas intenções. Não é esse o caso de Abrão aqui. Quando ele pede por um sinal, quando ele fala assim com Deus, como aqui no versículo de número 8, dizendo, como saberei que hei de herdá-la, Senhor? A intenção de Abrão não é uma intenção de incredulidade, não é intenção de questionamento no sentido de, será que é verdade mesmo? Porque pedir um sinal, irmãos, não implica descrença ou qualquer conflito com o que diz ali no versículo número 6, que Abraão creu. O versículo 8 não pode estar contradizendo a declaração do versículo 6. Pelo contrário, o que torna, ou o que tornaria essa pergunta de Abraão como sendo pecaminosa, como sendo duvidosa, como colocando em xeque o que Deus havia dito, seria se ele estivesse recusando um sinal oferecido por falta de fé. Ou seja, Deus está demonstrando a ele isso de várias maneiras. Ele enxerga aquilo, mas ele não crê naquilo. Isso sim seria agir com incredulidade. Dessa forma, então, a pergunta é feita no sentido de fortalecer a sua esperança. É aquela ideia do filho que quando o pai chega e diz assim, meu filho, olha, eu ansiei por esse momento, o momento em que você se casaria. Ansiei muito. E eu quero lhe dar um presente. E o filho diz, pai, eu lembro que desde criança o senhor falava que quando eu me tornasse um homem, que assumisse minhas responsabilidades, o senhor iria me dar um presente. Então, filho, eu vou lhe dar esse presente. E o filho pergunta, que presente é esse, pai? Ele não está duvidando que o pai vai deixar de dar. Muito pelo contrário, ele está se alegrando. Ele quer mais detalhes acerca desse presente para fortalecer a sua fé, para animar o seu coração. Assim, irmãos, desejou Abrão e pediu ao Senhor um sinal, exatamente para ser guardado do momento de tentação, momento esse em que a sua fé poderia ser provada por um evento ou outro, poderia ser abalada, ele poderia ser tentado. E diante de situações como essas, ele pudesse estar firme. E meus irmãos, todos nós precisamos e devemos desejar auxílios do céu para a confirmação de nossa fé. Deus sabe de nossas necessidades. E é exatamente por saber disso que graciosamente providenciou para nós esses sinais acerca dessas realidades. Como, por exemplo, nós podemos tomar nessa manhã os sacramentos. Ora, o que são os sacramentos, senão sinais visíveis de realidades pactuais invisíveis aos nossos olhos carnais, instituídos com este propósito? E que propósito? Ora, o da ratificação da promessa, principalmente para a nossa posteridade, para que estes venham também a crer em cada uma delas. Logo, observe que aqueles que estão satisfeitos devem desejar que outros também estejam satisfeitos com a verdade das promessas de Deus. Ora, João envia os seus discípulos a Cristo não tanto para a sua própria satisfação, como para a deles. Conforme Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3. Aqui, nesse caso, Canaã tipifica o novo céu e a nova terra. Logo vejam a importância que é para nós saber que herdaremos a Canaã celestial, isto é, a realidade de sermos confirmados através da fé na verdade. Verdade essa daquela felicidade da qual gozaremos, obtendo já nas evidências do nosso direito a ela
cada dia de modo mais claro. Sendo assim, podemos dizer que o pedido de Abraão é para fazer cessar a angústia que havia se instaurado em seu coração, pois a terra, naquele momento, era habitada por povos cananeus hostis. Ora, Abraão já tinha crido na promessa de Deus, o versículo 6 afirma peremptoriamente isso. Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. E isso nos leva a uma grande verdade aqui, irmãos, porque a fé verdadeira nunca é tão absoluta que não precise de ajuda e de socorro para se firmar. Vemos isso, por exemplo, como fala em Marcos 9:24, quando o pai daquele menino que está possuído por um espírito mudo diz a Jesus: eu creio. Ao mesmo passo, ajuda-me na minha incredulidade. Porque todos nós, meus irmãos, por mais que creiamos em Deus e confiemos nele, precisamos da ajuda dele. Para que através dele nossa fé seja solidificada, seja fortalecida a cada dia. Por isso necessitamos de sua palavra. Por isso necessitamos dos sacramentos. Por isso nós precisamos da comunhão. Abraão está pedindo ao Senhor justamente essa ajuda, porque ele deseja uma confirmação de tudo que já havia crido. E olhem como Deus responde isso de maneira gloriosa. Observem aí o que é dito nos versículos 9 ao 11. Deus então diz a ele: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. O versículo 10 diz que Abraão trouxe tudo isso que o Senhor havia pedido. Ele então parte aqueles animais ao meio e põe cada parte deles uma de frente para a outra. Porém não parte as aves. No versículo 11 o texto diz que aves desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Percebam aí que no versículo 9, melhorou, né? Temos aqui a instrução de Deus da parte acerca do que Abraão deveria fazer. E ao que parece, se nós observarmos apenas o versículo 9, parece que Deus está ordenando a Abraão a tomar animais para apresentar em sacrifício. Apresentar em sacrifício. O verbo traduzido aqui no hebraico, toma-me, é bastante característico na escritura hebraica, na introdução de um ritual sacrificial. Principalmente se atentarmos para o livro de Levítico. Mas não apenas o verbo. A própria lista de animais que Deus dá aqui a Abraão segue as espécies que poderiam ser oferecidas em sacrifício: cabra, carneiro, rola, pombo. E então no versículo de número 10 nós temos a resposta de Abraão às instruções que o Senhor Deus havia dado no versículo anterior. Mas observem que as ações do versículo 10 desqualificam um ritual de sacrifício, uma vez que os animais que são partidos aqui ao meio, exceto as aves, são colocados em fileiras, uma do lado da outra, e não em um altar. Além disso, esses animais mortos não são queimados, como deveriam ser se fosse um sacrifício. Eles são deixados lá, enfileirados, por um determinado período, que não parece ser um período curto, irmãos, pois o versículo seguinte diz que as aves de rapina, desciam sobre aqueles animais e Abraão os espantava. Abraão as enxotava. Veja, nós não podemos entender o que está sendo dito aqui
e necessariamente o que vai ser dito em seguida, se antes não atentarmos para algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, atentarmos para o fato de que o texto que nós lemos nessa manhã nos fala acerca de uma aliança, de um pacto. Ora, bem sabemos que Deus já havia estabelecido anteriormente a Abraão pelo menos 3 pactos anteriores no livro de Gênesis. O primeiro deles, a aliança das obras, ainda no jardim do Éden. O segundo, o pacto da graça, logo depois da queda, e ambos na pessoa de Adão. O terceiro, nós temos o pacto da preservação, com Noé, este sendo um desenvolvimento do segundo pacto. E agora, nós temos então mais um desdobramento desse segundo pacto, do pacto da graça, dessa vez não com Noé, dessa vez não com os filhos de Noé, mas com Abrão. Uma aliança seguindo os padrões pactuais do antigo Oriente Próximo. E aqui eu chamo a sua atenção para o fato de que era costume entre os povos daquela época firmar pactos nos quais os animais eram cortados ao meio e dispostos em fileiras, de modo a representar as duas pessoas que participavam daquele pacto. Geralmente, esse tipo de pacto era realizado quando o exército ia para a guerra ou quando o rei se reunia ou mandava chamar o seu povo. Nesse rito, uma vez que os animais eram cortados, eles eram então colocados de frente um para o outro, mostrando assim as duas partes da aliança. E os dois representantes dessa aliança caminhavam entre aquelas metades de animais repartidas, a fim de representar duas coisas naquela ação. Primeiro, que estavam firmando aliança, estavam se unindo em um pacto. O segundo, de estabelecer um compromisso de sangue, um compromisso de vida. É como se aqueles dois participantes estivessem dizendo: se eu descumprir um dos termos dessa aliança que firmamos agora, assim como estes animais que foram mortos e partidos ao meio, serei eu. Em terceiro lugar, devemos observar ainda que isso demonstrava que naquele período, como eu disse, geralmente essas alianças eram feitas quando o exército ia para a guerra ou quando o rei mandava chamar os seus súditos. Portanto, qualificava uma aliança unilateral, onde o sucerano ou o soberano de determinada região, ou rei, convocava o povo e dizia: farei uma aliança com vocês agora, vocês serão o meu povo. Como rei, prometo protegê-los, lutar as suas guerras, e em troca, porém, quero a sua lealdade, que contribuam para o sustento do reino e se submetam às minhas leis. Percebam então que esses pactos eram caracterizados pelo fato de serem feitos por iniciativa exclusiva do soberano, que já havia decidido seus termos previamente. Aqui Deus age semelhantemente, irmãos, com Abraão, utilizando-se de um modelo pactual conhecido do seu eleito para dar-lhe a resposta final acerca da confiança que ele necessitava ter. Abraão podia depositar confiança em todas as promessas que Deus lhe havia feito. Todas essas promessas lhe seriam cumpridas. E, meus irmãos, aqueles que desejarem receber as garantias do favor de Deus e desejarem ter a sua fé confirmada, devem participar das ordenações ou ordenanças instituídas pelo Deus da aliança, pelo Senhor do pacto, e esperar encontrar a Deus em cada uma delas. Essa é ainda uma das coisas que muitos de nós têm falhado. Desejar e confiar nas garantias do favor de Deus, participando das ordenanças instituídas.
Falhamos, irmãos, quer seja por ignorância. Infelizmente, no meio evangelical em que vivemos no nosso país, poucas são as denominações e igrejas que falam acerca de aliança, que ensinam acerca do significado do pacto e dessa realidade tão premente que salta das Escrituras. Logo, muitos deixam de agir assim por ignorância, mas outros é por pura impiedade e até mesmo incredulidade. Quantos não têm deixado de enxergar nos sacramentos, por exemplo, as realidades transcendentes, graciosas e verdadeiras da salvação? Quantos não têm tratado o batismo ou a ceia do Senhor como algo trivial, como algo comum, até mesmo tratado de modo leviano, irmãos? E por que leviano? Ora, porque muitos têm tratado estes sacramentos até mesmo como entretenimento. Entretenimento. Será que temos tratado estas coisas de realidades transcendentes, santas e especiais, do mesmo modo que Deus as trata? Com seriedade? Será que temos tratado-as com reverência e zelo? Por exemplo, hoje à noite temos a ceia do Senhor. Todo domingo nós ceiamos. Mas quantos de nós se prepara para a mesa do Senhor? Hoje nós teremos batismo. Mas quantos de nós se prepara para esse momento? Olhem como Deus trata essas questões, irmãos, e aprendamos hoje a tratar com a devida reverência que deve ser tratada. Observe aí que no versículo 9, Deus diz a Abraão: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo. Deus indica cada um dos animais usados para esse serviço, especificando literalmente o tempo de vida. Por que 3 anos? Porque estariam na plenitude do seu crescimento e de sua força. Não podia ser um animal de 1 ano, não podia ser um animal de 2 anos, não podia ser um animal de 4 anos, nem de 5 anos, tinha que ser especificamente um de 3 anos, como ordenou o Senhor e como observa Abraão no versículo 10. No versículo de número 10. Ele procurou o que tinha de melhor, irmãos, a fim de garantir e obedecer. Lembra do amor que falamos há pouco? De obedecer aquilo que Deus havia mandado. Olha o zelo desse homem. Olha o cuidado desse homem. Olha a presteza desse homem. Pecador igual a mim e a vocês. Limitado igual a mim e a vocês. Cuja fé é a mesma que foi recebida por mim e a vocês. Porque Abraão trata as coisas de Deus assim, e nós temos dificuldades em tratar estas coisas dessa forma. Abraão nos mostra que devemos servir ao Senhor com o que temos de melhor, irmãos. Porque não há nada, nem ninguém que seja mais digno do nosso melhor do que o Senhor nosso Deus. Não há. Não há.
por isso que nos ajuntamentos solenes nós nos vestimos com o melhor que nós temos. Nós damos a melhor parte da nossa disposição. Nós demonstramos a maior alegria. Nós demonstramos a maior reverência, o maior amor, o maior compromisso. Porque o Senhor é digno e diante dele tudo mais se torna indigno. Ele é o melhor, irmãos. Agora vejam, nós não lemos que Deus tenha dado a Abraão instruções especiais sobre como lidar com estes animais e aves. Mas vejam o que ele fez. Não nos é dito aqui das instruções, mas o versículo 10 nos mostra que certamente ele recebeu as instruções e observou cuidadosamente. Ainda que não soubesse como aquelas coisas terminariam. Certamente ele conhecia a forma de se estabelecer um pacto. E ele deve ter olhado para aquilo e disse: o Senhor vai fazer uma aliança. Mas ele não sabia que Deus lhe diria as coisas que Deus vai profetizar acerca dele e de seu descendente. Mas vejam, irmãos, que esse não é o primeiro exemplo da obediência implícita de Abrão. Ele já tinha feito isso outras vezes. E assim, então, ele parte aqueles animais ao meio, de acordo com a cerimônia usada na confirmação dos pactos. É interessante porque Jeremias vai descrever isso lá no capítulo 34, versículos 18 e 19, no episódio do bezerro. Vocês lembram dessa passagem, irmãos? Jeremias 34, versículos 18 e 19, ali o profeta, o Senhor Deus, pela boca do seu profeta, lembra o que os reis de Israel haviam feito. Eles pegaram um bezerro, partiram em duas partes e passaram pelo meio dessas porções. Os reis, os príncipes, os eunucos, os sacerdotes. Lembram disso? Mas sabe o que acontece ali? As palavras de Deus ali são palavras de juízo. Porque eles passaram e quebraram o pacto. Passaram entre aquele bezerro, entre as partes daquele bezerro, e quebraram o pacto. Observem que Abraão, tendo feito os preparativos de acordo com as indicações de Deus, ele espera então pelo sinal que Deus lhe daria. Como Abacuque esperou numa torre de vigia. Enquanto Deus tardava para reconhecer o sacrifício, Abraão não desistiu, não titubeou, aguardou e multiplicou suas expectativas. E quando as aves desciam sobre os cadáveres para comê-los, como se fossem coisas comuns, veja como Abraão as trata. Ele as enxota dali, crendo que no final Deus falaria e não mentiria. Irmãos, esses eram para ser também os nossos olhos. Essas eram para ser também as nossas ações. Como diz Matthew Henry, um olho muito vigilante deve ser mantido sobre os nossos sacrifícios espirituais para não permitir que algo os ataque e os deixe inadequados à aceitação de Deus. Quando pensamentos vãos, como estas aves de rapina, descem sobre os nossos sacrifícios, nós devemos enxotá-los e não permitir que se alojem dentro de nós, mas comparecer diante de Deus sem distrações. Não devemos permitir que o ódio, que o rancor, que a angústia, que o desprezo nos afaste da mesa do Senhor. Não devemos permitir que as incertezas, que as dúvidas e que a nossa própria fraqueza nos impeça
de apresentar nossos filhos e dedicar os nossos filhos e consagrar os nossos filhos ao Senhor. Abraão não se distraiu, ao contrário, foi vigilante, até então que veio o Senhor, como podemos ver nos versos seguintes. Vejam aí os versículos 12 ao 16. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja, Deus finalmente aparece a Abrão no final do dia, ainda como parte da sessão preparatória para a aliança. Deus faz então algumas revelações a Abraão sobre o futuro do seu descendente e o futuro do próprio Abrão. Vejam aí. A primeira, ele diz a Abrão que, de certo, sua descendência seria peregrina em terra alheia. Veja, Deus dá por certo que a descendência de Abrão seria como ele, peregrina sobre a terra. Notem que Deus não fala que terra seria essa. Mas nós sabemos muito bem que essa terra, Deus está falando da terra do Egito. Em segundo lugar, Deus diz a Abrão que seus descendentes seriam reduzidos à escravidão, afligida por 400 anos. Lembram aí como é que ele começa o versículo? E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Esse grande espanto e essa grande escuridão, irmãos, revelam um período de sofrimento e de obscurantismo. Apontam para a realidade do que vai acontecer a esse descendente, que será levado para uma terra estranha e, como peregrino, ficará escravo por aproximadamente 430 anos. São períodos de trevas, são períodos de escuridão, são períodos de dificuldade, de sofrimento e de dor. 400 anos, irmãos, é um número arredondado que o texto nos traz aqui. Porque lá em Êxodo 12, Moisés fala acerca de 430. Nesse período, os descendentes de Abraão passariam então como peregrinos a escravizados, de oprimidos a afligidos. E observem que há aqui uma gradação de intensidade sendo descrita. A descendência de Abraão seria peregrina, seria reduzida à escravidão e oprimida. Era isso que haveria de acontecer com os seus descendentes. Em terceiro lugar, mas Deus dá esperança a Abraão e diz que julgará a nação a qual sua descendência haveria de servir. Ou seja, o Senhor os libertaria e os galardoaria, fazendo assim com que saíssem da terra de sua escravidão, com muitas riquezas, cumprindo assim a promessa que Deus havia feito a esse patriarca de abençoar aqueles que o abençoassem. Em quarto lugar, Deus diz a Abrão que ele morreria em paz, em boa velhice seria sepultado. Percebam, irmãos, que há um contraste sendo estabelecido aqui nessa quarta profecia que Deus faz a Abrão. Um contraste entre a aflição dos seus descendentes e a paz e a boa velhice que gozaria Abrão. Essa é a bênção, irmãos, que todo homem, toda mulher idosa anseia.
morrer em paz antes de ver os eventos pelos quais seus descendentes passariam, como de fato passaram. E, meus irmãos, vejam, nem mesmo aqueles que, como diz Matthew Henry, favoritos do céu, estão isentos da morte. Quem de nós, irmãos, é maior que nosso pai Abraão? Os piedosos morrem voluntariamente. Eles não são apanhados, eles não são forçados, eles se vão. A sua alma não é pedida, como a daquele rico e insensato de Lucas 12, 20. Lembra? Do homem que a sua safra superabundou, ele não sabia o que fazer, o que é que ele decide? Construir um outro celeiro para guardar tudo e se regozijar. Jesus diz que vem hoje, te pedirão a tua alma. Não, a alma dos justos, irmãos, não é pedida, é entregue alegremente. Porque eles não desejam viver neste mundo eternamente. E por que não desejam viver neste mundo eternamente? Porque são conscientes que são peregrinos nesta terra. São conscientes de que essa terra será destruída e transformada em um novo céu e em uma nova terra. Na morte, nós vamos para os nossos pais, irmãos. Todos os nossos pais que foram antes de nós a condição de mortos. Como diz Jó no capítulo 21. Aos nossos pais devotos que foram antes de nós a condição de abençoados. O primeiro pensamento ajuda a remover o terror da morte. E o segundo lhe acrescenta consolo. Quando um homem bom morre em paz, irmãos. Se o seu caminho for a piedade, ou seja, o temor e a obediência ao Senhor, o seu futuro também será de paz, como nos diz o capítulo 37, o versículo 37 do Salmo 37. A paz exterior, até o final, é prometida a Abrão. Paz e verdade nos seus dias, não importando o que virá depois. E paz com Deus e paz eterna são garantidas a toda a sua semente. Ele será sepultado em boa velhice, diz o texto. Talvez se faça menção ao seu sepultamento aqui, irmãos, onde a terra de Canaã lhe é prometida, porque um sepulcro foi a primeira posse que ele teve nela. Não somente morreu em paz, mas morreu com honra. Morreu e foi sepultado decentemente. Não somente morrer em paz, mas morrer a seu tempo. Isso é importante. A velhice é uma bênção. Ela está prometida no 5º mandamento. Agrada a natureza e permite uma grande oportunidade para ser útil, especialmente se for uma boa velhice. Pode ser considerada uma boa velhice, em primeiro lugar, aqueles que são velhos saudáveis, não sobrecarregados com as doenças que fazem com que cansem da vida. Doenças que façam com que cansem da vida. Em segundo lugar, a velhice daqueles que são velhos e santos, antigos discípulos do Senhor, cujas cães se acham no caminho do bem, da verdade e da justiça. Uma vida velha, útil, velha e exemplar em termos de santidade. Esta é a verdadeira e boa velhice. Em quinto lugar, Deus diz a Abraão que seus descendentes retornariam para Canaã. Vejam aí. Deus diz, a 4ª geração retornará para cá. Notem que cada geração corresponde a aproximadamente 100 anos dentro da profecia. Portanto, o que Deus está dizendo é que somente depois de 400 anos a promessa da terra será cumprida. Isso é particularmente interessante, pois Estevão, o primeiro mártir cristão, acrescenta que Deus também disse que quando os descendentes de Abrão voltassem a Canaã, eles serviriam a Deus naquele lugar. Em sexto e último lugar, meus irmãos, Deus diz ainda a Abraão a razão da demora para o cumprimento da promessa da terra. Vejam aí, Deus diz, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia.
porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ora, os amorreus eram um dos povos mais poderosos entre os que moravam em Canaã. E nessa passagem representam todos os demais. A iniquidade dos povos de Canaã era notória. Eles eram reconhecidos por serem um povo violento, por serem um povo imoral, por serem um povo idólatra. Deus desapossaria os amorreus daquela terra e entregaria aos israelitas. Não por mérito dos israelitas, mas porque Deus iria castigar os povos que moravam em Canaã por conta de seus muitos pecados. E Israel seria um instrumento de Deus contra os amorreus. À medida que Deus estaria cumprindo a sua promessa de dar a terra aos descendentes de Abraão, ele estaria ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, estabelecendo juízo contra os povos que moravam lá, cuja medida da maldade só estaria completa depois de 400 anos. Por isso, mais tarde, quando Deus manda Josué conquistar a terra, ele manda que Josué destrua completamente aqueles povos, sem poupar absolutamente nada. 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 Nem criança, nem velho, nem homem, nem mulher. Todos deveriam ser aniquilados. Josué deveria passar todos ao fio da espada, porque estava na hora do juízo de Deus, o castigo dos amorreus que habitavam naquela terra. Naquele momento, porém, ele diz a Abraão que a medida da maldade deles ainda não está completa. É como se Deus tivesse uma medida determinada e dissesse: eu só tolero até aqui. Observem isso, irmãos. Observe, isso é extremamente necessário de ser ouvido e absorvido por nós nos dias em que vivemos. Deus nos ensina que Ele é um ser longânimo, tardio em irar-se, mas Deus não é tolo. Dizer que Deus é longânimo não significa dizer que Deus não se ira. Dizer que Deus tarda com o seu juízo não significa dizer que Ele não traz juízo. Ele tolera, Ele suporta a rebelião, iniquidade, revolta contra Ele, incredulidade, blasfêmia, soberba, arrogância, mas somente até um ponto. Há um limite. E esse princípio, irmãos, não se aplica apenas às nações, se aplica também a indivíduos. E ai daqueles que se juntarem a essas nações e a esses indivíduos. A Bíblia nos fala muito acerca disso. Principalmente quando nos adverte dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Esse enquanto aqui, irmãos, significa que não é em todo tempo que Deus estará propício a exercer misericórdia. Esse enquanto significa dizer que chegará um momento em que Deus não virá com graça. Que não estenderá as mãos, mas a espada. Alguém pode provocar tanto Deus, especialmente aqueles que têm um conhecimento maior acerca da verdade, que a paciência de Deus chegará ao limite de sua medida. E quando chegar, ai destes. Ai destes. A esses, por enquanto,
Faltavam ainda 400 anos de iniquidade para que a medida dos amorreus estourasse e chegasse ao ponto em que Deus dissesse: agora basta. Esse era o tempo que Deus queria que Abraão esperasse, pois o Senhor não faria nada injusto. Afinal, poderia parecer injusto Deus tirar um povo que já habitava naquela terra simplesmente para favorecer a Israel, sem que Israel merecesse. Deus, no entanto, não age com injustiça. Pelo contrário, irmãos, Ele é extremamente justo, Ele é a própria justiça. Portanto, quando Ele os tira da terra, em sua providência, Ele está punindo o mal, agindo com justiça. E demonstra a sua graça, colocando um povo que não tem méritos para ocupar aquela terra. Assim, então, após essas revelações, o texto diz que, posto o sol, houve escuridão. Vejam aí, versículos 17 ao 21, a última parte do texto. E eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Perezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ao cair daquela mesma noite, diz o texto, houve escuridão, diz o texto. Observem que esta grande escuridão não é algo aleatório aqui, mas algo que tinha um propósito. E que propósito então seria esse? Conduzir o espírito de Abraão a uma santa reverência, para que a familiaridade a qual Deus se comprazia em aceitá-lo não gerasse desprezo. Irmãos, o santo temor prepara a alma para a santa alegria, assim como o espírito de escravidão abre o caminho para o espírito de adoção. Assim, tomado pelo temor a Deus, Abraão vê uma espécie de braseiro soltando muita fumaça e uma tocha de fogo passando pelo meio dos animais preparados. Vejam, a fumaça representava o anuviamento de sua semente no Egito. Eles estavam no forno de fogo, na fornalha da aflição, trabalhando no próprio fogo. Estavam ali na fumaça, seus olhos estavam anuviados para que não pudessem ver o fim de suas aflições e para que não se confundissem imaginando o que Deus faria com eles. Nuvens e trevas os rodeavam. A tocha de fogo descrita aqui, meus irmãos, é uma teofania, uma manifestação de Deus. Ela representa o consolo em meio à aflição, a libertação em meio à escravidão, a salvação em meio à angústia. Isso me lembra das palavras do profeta Isaías, no capítulo 62, e versículo 1, que diz: por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Como uma tocha acesa. Quando Deus desceu para libertar os israelitas do Egito, como ele aparece a Moisés, irmãos, Deus fala a Moisés numa sarça que arde em fogo, mas não se consome. E ao tirá-los do Egito, a Escritura diz que Deus os guiava e protegia durante a noite numa coluna de fogo, durante o dia numa nuvem de luz. Portanto, a tocha aqui indica uma orientação em meio à escuridão, indica a palavra de Deus dita a Abraão como uma luz brilhando na escuridão. Indica a palavra, e a palavra é o Filho. Indica a Cristo, autor e consumador de nossa salvação. Indica, portanto, o próprio Deus. É Ele quem passa pelo meio dos animais, seguindo o ritual
das alianças e dos pactos daquela época, conforme vimos anteriormente aqui, irmãos. Abraão não passa pelos animais, apenas ele, Deus em Cristo, é quem passa para garantir a aliança que estabelece ali. Não o homem, mas o próprio Deus. Porque o que garante a aliança, irmãos, não são as nossas obras, não foi o mérito de Abraão, nem a sua moralidade, nem a sua fé, mas Deus somente. É Deus quem garante a sua promessa. Ele passa pelo meio dos animais, como se declarasse: Abraão, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir as promessas que tenho feito a você. Isso precisa ser muito bem observado aqui, irmãos. Pois o texto nos revela que o soberano Deus se auto-amaldiçoa caso não cumpra a palavra empenhada ao seu eleito. Exatamente por ser quem é, o Deus eterno, o Deus que não pode morrer, sua palavra não pode falhar. E sabe o que isso quer dizer? Quando Deus passa entre aqueles animais, Deus está dizendo a Abraão: Abraão, tudo que eu lhe prometi será cumprido, porque eu sou o Senhor que te tirou da terra de Ur dos Caldeus. Israel, tudo que eu prometi a seus pais será cumprido, porque eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Igreja, tudo que eu prometi a Israel, aos seus pais, eu cumprirei, porque eu sou o teu Deus e vós sois o meu povo. Eu sou o Senhor e além de mim não há nenhum outro. O que Deus promete nesta aliança está no versículo 18, irmãos, vejam aí. A tua descendência tenho dado esta terra. É interessante notar que o tempo verbal usado nessa declaração divina é o pretérito perfeito, pois é tão certo que Deus cumprirá a sua promessa, que ele fala como se ela já fosse de fato consumada. Temos aqui a atenção daquilo que nós chamamos do já, mas o ainda não. Assim, Deus então descreve a terra que ele lhes dará, para que não reste nenhuma dúvida para Abraão. A terra que vai desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O sentido aqui não é literal, irmãos, é de uma demarcação de limites. Então, além desses limites da terra, Deus enumera 10 povos que habitavam especificamente em Canaã e que tinham posse daquela terra. Era o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, o Eteu, o Perezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e os Jebuseus. Essa é a lista mais extensa, irmãos, dos povos que moravam em Canaã, que aparece no Antigo Testamento. É como se Deus quisesse deixar claro para Abraão: a terra que eu estou falando é essa, Abraão. Essa mesmo onde você está hoje. Eu vou dá-la a você e aos seus descendentes. E como garantia disso, eu lhe dou a minha própria pessoa. Por meio desse ato simbólico, então, irmãos, Deus entra em aliança com Abraão para assegurá-lo de tudo aquilo que havia dito se cumpriria. Ao dizer que dará a Abraão e aos seus descendentes aquela terra, Deus não está sendo injusto, porque ele é o Criador de todas as coisas. A terra é dele e ele a dá a quem ele quer. Além do mais, ele está seguindo um princípio moral de que tirará os cananeus dali em razão de seus próprios pecados, conforme falamos há pouco. E isso será que não consegue lhe fazer olhar para o futuro, para o porvir, onde Deus virá outra vez e destruirá todos os inimigos e destruirá toda esta terra e nos levará para um novo céu e uma nova terra, a esta verdadeira terra, a Sião celeste, que descerá dos céus, onde todos os eleitos de Deus habitarão eternamente. Abraão passou 10 anos esperando, achando que era muito tempo. Muito tempo. Porque Deus estava demorando para cumprir a sua promessa. Quando Deus aparece para ele, diz que levaria 400 anos até que a promessa se cumprisse. Foi como se ele dissesse:
Acalma-te, Abraão. Faltam 400 anos. Agora que se passaram 10 e você já está assim. O relógio de Deus não é o nosso, irmãos. Os planos de Deus não são os nossos. Assim como os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor são superiores aos nossos. Compete a Deus cumprir as suas promessas, responder às suas orações no tempo dele. Isso não significa que devamos desistir de orar. Pelo contrário, Jesus já nos ensinou aqui que temos de perseverar na oração. Batei e dar-se, a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Devemos insistir diariamente até que o Senhor responda. Ou então, até quando Ele diga que responderá, como fez com Abraão. Portanto, não desanime, não desista. Persevere pela fé, como fez Abraão. E Deus te responderá. E te acalmará. E te consolará de todas as aflições. Por último, uma última aplicação para aqueles irmãos que, vez ou outra, temem ou ficam apreensivos diante de alguma doença grave ou morte. Sentimento que é perfeitamente compreensível, irmãos. Entendam, não é pecado sentir receio de pegar uma doença grave ou morrer. Não é pecado sentir medo de que isso aconteça com algum ente querido. É um receio natural e que faz parte de nossa natureza. No entanto, nós, que sabemos dessas realidades que a Escritura nos revela, nós, crentes, diferente das demais pessoas, em situações como essas, acabamos por ter uma confiança tal que tudo mais não é capaz de nos abalar. Um consolo tal que não podemos ser abatidos. E que confiança e consolo são esses? A certeza de que Deus pactuou conosco. Ele é o soberano do pacto. E que esse pacto foi firmado no sangue de seu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual se empenha conosco em nos dar a vida eterna, o perdão de pecados e a felicidade perpétua. Esse mesmo Cristo que nos garantiu um novo mundo que está sendo preparado para substituir essa velha criação. Um lugar ainda melhor que o Éden, um paraíso muito superior. Portanto, descanse o seu coração nas promessas de Deus em relação à eternidade, em relação ao futuro e também em relação ao presente. A morte chegará a todos nós. Logo, você não está sozinho nessa. Todos os dias pessoas morrem, outras pessoas nascem. É natural que uma doença grave desperte temores, angústias e incertezas no coração das pessoas. Mas também é o momento para lembrarmos desse Deus que estamos falando, o Deus da aliança, que se empenha e se coloca com a própria vida como garantia para nos dar a vida eterna. Ao declarar que nos perdoará, que nos levará para a sua morada, nos ressuscitando dos mortos, herdando o novo mundo que está sendo criado. Ele é o Deus da aliança, o garantidor dessa. Jesus Cristo, nosso Senhor, que tomou sobre si a nossa maldição. Tomou sobre si a nossa maldição para colocar sobre nós a sua bênção e a sua justiça. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã. Te pedimos que o teu povo ache a paz e o consolo
no fato da tua aliança, da graça, Senhor, ter sido firmada e concretizada na pessoa do teu unigênito Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Contempla-nos, Senhor, com essa verdade e que ela permeie toda a nossa vida, para o louvor e a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Em resposta ao sermão dessa manhã, cantemos a segunda parte do Salmo 22.